Eu convido a sua atenção aqui, de você que está em casa, para o livro de Salmos, o Salmo de número 27. Os textos que já preguei, vejo os esboços, para ver o que havia de entendimento, de conhecimento, de crescimento meu, inclusive, em relação às anotações. E este Salmo 27, não há qualquer anotação de que eu tenha pregado, que eu tenha meditado com a igreja nele, nesses anos todos que tive o privilégio e a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus nos cultos. Salmo 27, mas é um salmo muito conhecido, que eu aprecio, que gosto de reler, porque ele fala da confiança em Deus e de como Deus agrada-se disso e de como nós devemos querer, anelar, né? O termo usado aqui no título da minha Bíblia, da minha tradução, é anelo, né? Anelar pela presença do Senhor nosso Deus. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, vamos dar uma rápida espiada, meditada, né? Vamos meditar neste salmo de 14 versos apenas, mas de uma riqueza impressionante. Seria impossível meditarmos sobre todos os aspectos e todas as correlações da teologia bíblica que estão contidas neste salmo. Quando comecei a fazer isso, me perdi no tempo
examinando no que esse salmo correlaciona, esse cântico, né? Essa teologia davídica que é expressa, escrita através deste salmo. A bem da verdade, queridos, o livro de Salmo, como não poderia deixar de ser, porque foi incluído no cânon sagrado, creio, por direção e vontade do Espírito Santo de Deus, é muito rico e nos traz normalmente conhecimento da palavra de Deus profundo e tem muitos aspectos proféticos que nos são entregues pelo Espírito Santo enquanto lemos o livro de Salmos. Além do mais, é um livro que se especializa em nos apresentar exemplos, modelos de homens de Deus que viveram uma vida digna de serem imitadas. Como eu tenho Jesus Cristo como meu guia, meu Senhor, meu modelo, meu exemplo, eu não preciso de outra pessoa para ser o meu modelo. Mas se eu não tivesse Jesus e tivesse que escolher um personagem bíblico que serviu a Deus como Jesus serviu, para crer como ele creu, eu não teria dúvidas, seria Davi o autor desse salmo. E o homem segundo o coração de Deus, o profeta, rei e sacerdote, a exemplo de Jesus, Davi, nesse momento está experimentando uma coisa que nós experimentamos até com certa frequência, uma luta da fé contra o medo. Uma vez ou outra, eu, você, se pararmos para pensar, para meditar, nós vamos nos apanhar em momentos em que a nossa fé teve que disputar no nosso coração com o medo, com o temor. As pessoas que têm adoecido, sido alcançados, contaminados pelo coronavírus, SARS-CoV-2, e que eu tenho oportunidade de conversar, as que querem conversar, eu converso o tempo que elas querem, né? Normalmente, por telefone. Até que alguém me diga que por telefone o vírus também é transmitido. E todas essas pessoas, em palavras diferentes, mas me disseram que teve dias que lutaram contra a doença, que tiveram a impressão que não seria possível vencer essa doença. Todavia, eu tenho me firmado num pensamento de fé, que desde março anuncio aqui, que a diferença não é se nós estamos doentes, estamos enfrentando lutas, estamos sob alguma ameaça. A grande diferença é se estamos na presença de Deus e se Deus está presente em nós. Quando nós estamos na presença de Deus e Deus está presente em nós, não importa as circunstâncias pelas quais passam a nossa existência, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito, que também adoece, que também sofre ameaças. Doenças espirituais matam porque elas trazem problemas emocionais e doenças psicossomáticas advindas desse peso emocional, alcança a vida de pessoas e talvez, eu não vi estatística, sejam mais letais do que o coronavírus. Então, nós sempre passamos por momentos aonde o temor, o medo, seja medo do desconhecido, seja medo
de enfermidades, de tragédias naturais, medo de crises econômicas, de crises políticos, sociais, pandemias, né? Agora estamos tendo, a nossa geração está tendo a experiência de viver uma pandemia, não tínhamos. Muitas coisas fazem com que muitas vezes a nossa alma, que é a sede do nosso sentimento, que é a parte que se comunica com Deus, o nosso espírito, uma teologia que se mistura aí no aspecto bíblico, luta a fé e o temor dentro de nós. Nós vivemos em meio a muitos perigos e por algumas vezes, não é raro, podemos até entrar em pânico. Quantas vezes eu já me reuni com crentes, pessoas que têm frutos de que são crentes, que aceitaram Jesus um dia e pelo medo estavam em estado de pânico. Então, meus amados, eu creio que por causa dessa fragilidade é que o Espírito Santo usou homens como Davi para nos escrever textos com essa riqueza, com essa profundidade do Salmo 27. E Davi escreveu isso, e como eu já disse, mesmo sendo ele a única pessoa que a Bíblia faz menção, que viveu segundo o coração de Deus, ele se identifica conosco na hora que enfrentamos os medos, na hora que enfrentamos perigos. Eu creio que esse salmo, queridos, é muito atual. Ele faz parte do tempo em que nós estamos vivendo. Alguns versículos aqui são versículos de escrever e colocar com um imã na porta da geladeira. Talvez fossem versículos dos filactérios, das pulseiras, que Deuteronômio recomenda sobre a palavra de Deus e a nossa relação com ela. Então, queridos, eu estou falando daquele momento que quando você conversa com o irmão, ele fala: pastor, irmão, você não sabe como eu estou passando por lutas. Você não sabe como que essa luta, que esse tempo na minha vida, na vida da minha família, na minha vida espiritual, ministerial, está sendo difícil. Então, esse salmo, ele é muito atual, ele é muito necessário. Alguns desses versículos aqui nós conhecemos de cor. Talvez, na hora que eu estava meditando nesse salmo, 3 ou 4 versos, né? Eu sei de cor desse salmo. Então, ele é muito interessante para os dias em que nós estamos vivendo e para os sentimentos que andam tomando conta do nosso coração. Poucas pessoas que são apercebidas, que estão sabendo do que estamos vivendo, que têm noção do contexto desta crise, dessa pandemia, não tem sentido o peso que ela tem trazido para os nossos ombros, para a nossa vida, no aspecto físico, emocional. Não há quem não esteja um pouco entediado, né? Um pouco que cansado desses cuidados, desses limites, das coisas que nos trouxeram esse tempo de pandemia. Mas, meus amados, estudando o Salmo, não há, como a maioria, talvez todos os outros que eu já estudei, eu não tenho conhecimento de um Salmo de Davi que não saiba, por causa dos fatos históricos, das épocas dos reis, da sua época de rei,
antes de ser rei, da árvore genealógica de Davi, antes e depois do seu reinado, dificilmente um salmo a gente não consegue situá-lo no tempo. Este salmo é um dos poucos, talvez o único, que não se sabe com certeza em que época da vida de Davi ele escreveu estes salmos. Os estudiosos, os eruditos, aqueles que eu acredito na fonte, apontam 3 épocas da vida de Davi que podem ter sido o palco, a circunstância, a motivação que ele teve do Espírito Santo para escrever esse salmo. A primeira é quando ele estava sendo perseguido por Saul. Davi tinha o reino, ele era o rei, porque havia sido ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, era legítimo o seu reinado já, mas ele não tinha coroa. E Saul detinha a coroa, mas já não tinha mais o reino, mas reinava. E a Bíblia diz que Saul usou todo o poderio militar do exército, dos seus soldados, para caçar a vida de Davi, para matá-lo. Porque pensava assim, porque já havia desviado da presença do Senhor. Homens, digo no sentido raça, homens e mulheres, desviados de Jesus Cristo, dos caminhos do Senhor, são mais difíceis de lidar, são mais impiedosos, são mais cruéis do que homens incrédulos. Isso em todos os tempos, inclusive nos nossos dias. Então Saul perseguiu e queria mesmo matar Davi. Ele não tinha noção de Deus, da vontade de Deus, do que Deus queria, do que era a vontade de Deus para Israel, para o seu povo, o que Deus estava fazendo naqueles dias que ele perseguia Davi. Então Davi, perseguido, ele passou por muitas dificuldades. Davi esteve com fome, Davi teve que fingir de doido, Davi passou por momentos dificílimos, por muitas humilhações, por muitas coisas que um rei escolhido, ungido por Deus, não precisava passar durante a perseguição que Saul fez contra ele. Então os fatos narrados nos versos deste salmo são compatíveis com a época da perseguição de Saul sobre Davi. E talvez alguém poderia dizer até que foi nesta época. Mas também pode ter sido quando o filho de Davi, chamado Absalão, se rebelou contra o próprio pai e queria tomar-lhe o reino. Ele acabou tendo consigo muitos soldados, muitos homens rebeldes. Normalmente, rebeldes se juntam a rebeldes. Dificilmente, numa época, num povo, em qualquer momento que você conseguir isolar um ajuntamento social, você vai ver um rebelde sozinho. Rebeldia é do inferno. A faculdade da rebeldia é no inferno. Os professores de rebeldia são demônios. Os propulsores de rebeldia são demônios. E tudo que procede do mundo espiritual, normalmente a pessoa não fica sozinha. Ela atrai pessoas para junto dela. E esta época, Absalão se rebelou contra o reinado do próprio pai, contra o rei de Israel. Comprovadamente ele sabia que seu pai era rei, era ungido, ele conhecia a história de seu pai, tinha idade, conhecimento suficiente para isso. Ele se rebelou e outros rebeldes, outros fora da lei, outros marginais, se uniram a Absalão e lutaram e se organizaram como soldados, como exército, para lutar e tentar destronar, tomar o reino de Davi. E Davi teve a sua vida, a sua liberdade, o seu reinado
também ameaçado, e caberia perfeitamente, ao momento em que Absalão foi preso, a sua atitude na prisão, a forma com a qual o exército de Israel teve que deter Absalão, todas as complicações que Davi passou durante a época da rebelião de Absalão, cabem no contexto desse salmo, e a gente poderia dizer que Há também uma terceira possibilidade apontada pelos que estudam a palavra de Deus, que esse salmo foi escrito por Davi, pelo rei Davi, quando ele estava em guerra contra os filisteus. Talvez esta seja a mais provável das hipóteses. E se eu tivesse que optar por uma, optaria por esta. Está na história, isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo 21, versículos 15 a 17. O rei Davi já estava idoso. E no meio desta batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto, diz a Bíblia. Esta é a expressão bíblica. Davi esteve para ser morto, irmãos, exatamente por um descendente de Golias nessa batalha. Quando ele se sentiu sem forças, que a Bíblia diz que ele ficou exausto, um descendente de Golias, um gigante, que o seu descendente, da onde ele procedia, tinha sido vencido, tombado pela funda de Davi, esteve para matar o rei Davi. Não fosse Deus ter usado um homem chamado Abisai, que livrou Davi da morte. E Davi pode ter escrito esse salmo nesta circunstância, ameaçado pela morte, tendo a sua história de serviço a Israel, de serviço a Deus, a sua história bíblica, que ele sabia que estava encaixada, emendada na história do povo de Deus, sendo ameaçada por um gigante. Mas Deus usou um servo dele, um israelita, que o livrou. Lá em Samuel, no capítulo 21, versículos 15 a 17, está escrito assim, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, tentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Meus amados, muito embora seja importante saber que Davi escreveu isso numa dessas três circunstâncias, de luta, de ameaça, de tédio, de canseira, de enfado, de depressão, de momento difícil de ser vivido, de não saber como é que seria o outro dia, de como é que a vida continuaria depois, tem a importância para o entendimento do que está escrito nesse salmo. Isso não tem importância, mas sabemos que nessas situações que mencionamos, Davi estava em situação crítica. O momento que ele vivia era de perigo, como muitas vezes vivemos, como estamos vivendo agora. E, muito embora seja um homem segundo o coração de Deus, volto a repetir, ele estava enfrentando lutas, ameaças, e quando escreveu, enfrentava também um momento de incerteza e de situação muito grave. Mas o que Davi fez? Davi não teve medo, queridos. Nós temos dito isso aos irmãos, e nessa noite volto a frisar.
Davi venceu. Seja em qual for a circunstância que mencionamos, numa das três, aonde ele estava ameaçado, aonde o medo lutava contra a fé dele e não prevaleceu, Davi estava numa situação de grande perigo. Aqui neste salmo, queridos, existem sentimentos que nós precisamos aprender, que fazem parte da vida do crente, e fez parte da vida de Davi. Louvor, nós precisamos louvar. Às vezes nós não prestamos muita atenção no que cantamos, e aquele hino da Cassiane, não a Cassiane do maestro Wagner, mas da Cassiane cantora, eu não sei se é de autoria dela, não pensei em falar isso, então não consultei fontes, se ela canta de alguém ou se é da autoria dela, que nós falamos sobre a questão de, então, se está chorando, cante, se está difícil, cante. Aquele hino que cantamos no Projeto Vida, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, momento crítico e que cabe perfeitamente este salmo, enfrentado por Moisés e o povo de Israel. Às vezes a gente não presta atenção, mas nós estamos cantando uma coisa que realmente dá vitória, que realmente faz com que a fé prevaleça sobre o medo, sobre o temor, sobre a incerteza, é o louvor. Nós precisamos aprender, não é só o cantar louvor no culto coletivo, mas nós precisamos ter no coração um espírito de louvor. Nós precisamos parecer loucos, de vez em quando dar brados, de vez em quando pronunciar palavras, levantar a mão, no nosso dia a dia. Só não vai levantar a mão se tiver alguma eletricidade acima, né? Eu trabalhei algumas vezes a 50 centímetros de quase 13 mil volts. Então lá, se tivesse de louvar a Deus, era com a mão baixa. Mas se você não tem nada que pode te acidentar, levante até as mãos, não no volante, no guidão. É guidão mesmo de moto? No guidão de moto. Mas se você pode, seja louco, porque a Bíblia fala que quando você levanta as mãos por causa de Deus, por causa do que vai no seu coração, você está louvando a Deus. Você está reconhecendo o Senhor. Então aqui tem um sentimento de louvor nessa vitória de Davi, é uma vitória expressa, descrita nos versos desse salmo. Tem oração. Irmãos, eu estive olhando quantas vezes Deus levou a falar pessoas que pregaram aqui, não só eu. Eu preguei mais de 90% nesse tempo de pandemia. A maioria das mensagens fui eu que preguei. Por isso eu posso dizer, dificilmente, queridos, Deus nos encaminhou pregadores aqui nesse púlpito, mesmo pregadores de fora. Nós tivemos aí 2 ou 3, até mais, parece que 5 mensagens que foram de pregadores de fora. E nessas mensagens Deus falou conosco sobre oração. Então aqui tem louvor, aqui tem oração e confiança. 3 aspectos que nós precisamos renovar na nossa vida agora e a cada dia que Deus nos conceder vida. Então vamos dar uma olhada no Salmo, nós não temos muito tempo, nestes aspectos que levaram Davi a ter vitória nessa luta interior dele, do medo, do temor, das ameaças, dos inimigos, daquilo que trazia preocupação, incerteza, imprevisão para Davi, como temos vivido nesses dias. O que ele fez? Como eu disse, primeiro vamos falar do louvor. Ele louva, declarando 3 significados de Deus para ele. Está no versículo 1, você pode olhar para a sua Bíblia. Primeiro ele diz que Deus é a minha luz. Vamos só até aí.
Eu não tenho conhecimento, até hoje, que outra passagem bíblica do Antigo Testamento, essa que era a segunda curiosidade que eu disse que diria depois, tenha chamado Deus de luz, tenha dito que Deus é luz. Tem referências a Deus, mas disse, como aquela de Gênesis, haja luz e houve luz. Mas dizendo que Deus é luz, no meu conhecimento e até onde eu pude pesquisar novamente, só esse salmo fala que Deus é luz. Olha o conhecimento que Davi, conhecimento profético, olha a transmissão profética desse salmo para o Novo Testamento, para o tempo da agora, da graça, para essa dispensação do Espírito Santo. Por quê? Porque em João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha quanto tempo antes Davi é ensinado pelo Espírito Santo que Deus é luz. Porque Jesus aqui está dizendo que Ele é a luz do mundo porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Então Ele está dizendo a mesma coisa que Davi disse. Davi estava dizendo aqui, queridos, que ele não andava em trevas. Ele está dizendo exatamente o que Jesus disse no capítulo 8 do Evangelho de João, que João registra, o apóstolo São João, que quem tinha Jesus, quem tem Jesus, não anda em trevas, anda na luz, tem em si e em volta de si a luz, que é Deus. O Salmo está dizendo, Davi está dizendo que Ele é minha luz. Agora, por que ele louva? Porque ele toma um pronome possessivo, minha luz, é meu, Deus é meu, eu sou dele. Eu não tropeço porque Ele está comigo, porque eu estou com Ele. E esse conhecimento, ele é muito antes dado a Davi pelo Espírito Santo. João, que prestava atenção nisso, registrou no seu Evangelho, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, olha a questão da comunhão, mas se andarmos na luz, Davi estava dizendo que andava na luz, por isso que Davi era segundo o coração de Deus, por isso que Davi não foi vencido pelo medo, por isso que Davi, quer seja com Golias, com Saul, na briga com Saul, na perseguição de Saul, quer seja nos dias da guerra com os filisteus, quer seja nos dias da rebelião de Absalão, Davi tinha noção e ele não foi vencido, em nenhum momento Davi foi vencido, nem pelo pecado, porque Deus o resgatou do pecado, porque Deus era a sua luz. Ele já tinha a bênção que Jesus anuncia aqui, que Ele é para o mundo. E Ele diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Davi tinha noção disso. Por isso que no Salmo 51, após pecar, ele chega para o Senhor em oração e pede para Deus o perdoar. Ele andava na luz. E quem anda na luz não permanece no pecado. Não é vencido pelo pecado. Não é vencido pelos seus inimigos. Meus amados, então, este Salmo, Davi louva a Deus dizendo que Ele é a minha luz. Você precisa regozijar-se com isso. Eu preciso regozijar-se com isso. Nós andamos na luz. Deus é a nossa luz. Você pode levantar a sua mão ao se levantar, ao andar pela rua, você pode, ao deitar. Eu sei lá, qualquer momento que você considerar importante, você pode levantar a mão e fazer como Davi falou, porque você estará se encaminhando para ser um vencedor. Deus é minha luz. Eu ando na luz, eu não tropeço, eu não ando em trevas, eu tenho a luz da vida, eu estou na luz. Então,
Davi louva o Senhor. A segunda palavra de louvor que Davi menciona aí, que pode ter vários significados, desde salvação. Ele fala aí no versículo 1, que o Senhor aí está nas Bíblias mais... se você tiver uma Bíblia muito antiga, pode ser que não, mas nas Bíblias mais novas, desde a corrigida de João Ferreira de Almeida, Senhor aí está todo em letra maiúscula. Significa que aí é o Senhor relacionado à salvação, é Jeová. Então, a Bíblia tratando, Davi mencionando alguma coisa de salvação. Então Davi falou assim, o Senhor é minha salvação. Então, pode ser de um leão, que ele deve ter se lembrado, porque um leão veio contra ele, quando ele estava na malhada com o rebanho, e ele matou o leão. Pode ser um livramento simples, de um urso, que o urso veio contra ele, enquanto ele apacentava o rebanho de seu pai, nas malhadas, no mato, no campo, e ele matou o urso. Ele pode estar referindo-se ao dia que ele viu Israel ser afrontado, e com a sua funda, ele matou o gigante Golias, que será simples, porque ele pode estar se referindo também à salvação da sua alma. Então Davi louvou, Deus é minha luz, Ele é a minha salvação. E a segunda expressão aí, do versículo 1 do Salmo 27, diz que o Senhor é a força da minha vida. Nas traduções mais antigas diz assim, o Senhor é minha fortaleza, ou seja, é o meu lugar de segurança, é aonde eu me escondo. Então Davi estava louvando a Deus, e isso é que encaminha a sua vitória aí desse salmo. Lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 4, está escrito assim, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus, queridos, é um lugar de abrigo, um lugar seguro. O que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perde o sono, não. Quando o sono não vier, lembre-se, você está na sombra do esconderijo do Altíssimo. Lembre-se como Davi se lembrou quando você se sentir ameaçado, quando você se sentir sem direção, quando você se sentir perturbado, lembre-se, o Senhor é a força da minha vida, é Ele quem impulsiona a minha vida, Ele é minha fortaleza, Ele é meu castelo forte, é o lugar em que eu me escondo, é o meu abrigo seguro. Então Davi louvou a Deus dizendo isso, em Provérbios no capítulo 18, outro versículo, de colocar na geladeira, está escrito assim, Provérbios 18, 10, que estamos lendo, né? Está lá sendo mencionado pela irmã Graziele lá, no grupo de mulheres, todo dia, porções muito interessantes do livro de Provérbios. O nome do Senhor é uma torre forte. Nós estamos marcados com o nome do Senhor, irmãos. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando você está caminhando, o mundo espiritual olha e fala assim, aí vai um vencedor. Não é um que não luta, mas um que luta e a sua vitória já está garantida, porque é prometida por Jesus Cristo, o vencedor eterno. Então nós precisamos nos apossar disso como Davi, louvar o Senhor. Volto a repetir, Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e nela estão seguros. Então, e ter Deus como nossa luz, como nossa salvação, como a força da nossa vida, é estar num lugar de segurança. Deus quer, queridos, que nós tenhamos segurança. Deixa eu falar para você, não fica com medo não, que eu não vou falar versículo por versículo, não. Nós vamos parar muito breve, estamos chegando. Mas com lugar seguro, segurança, confiança, que são palavras entrelaçadas nesse salmo, isso que Davi está falando de Deus para ele, que Deus é para nós,
é a fé em prática. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é abstrata, mas no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois os que dele se aproximam precisam crer que ele existe. Aí, irmãos, precisamos crer nisso. Deus existe. Aqui, irmãos, quanto mais nós permitirmos, mais Deus será real para nós através da obra do Espírito Santo. Aí mais você vai saber que Ele existe, mais confiança, mais fé prática você vai ter. O versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é a fé prática. Aquele famoso exemplo que eu ouço desde adolescente. Não vou dizer desde criança não, porque eu não tenho lembrança, mas de adolescente eu tenho. Das pessoas que pedem chuva, vai para o monte orar e não vai de guarda-chuva. Foi citado aqui pelo evangelista Emerson um dia desses. Eu ouço isso desde adolescente. Isso é fé prática. Mas se eu ponho nas mãos de Deus e não durmo, minha fé não foi prática. Isso não é confiança. Então, aqui nesse salmo, quando o salmista diz que Deus é a luz dele, minha luz, Ele é a minha salvação. Quando Deus dá livramento, normalmente a Bíblia diz que Deus usou mãos fortes. Toda vez que você lê na Bíblia sobre Deus tirando o povo de Israel do Egito, você vai ver a Bíblia dizer que é Deus com a sua mão forte tirou o povo de lá. Mas toda vez que a Bíblia fala de salvação da nossa alma, dessa coisa extraordinária, incomparável, a festa que vamos fazer domingo é uma festa. Cada ceia aqui na nossa igreja, na Igreja Rocha Eterna, é uma festa, é a festa da graça, é o banquete da graça. Essa festa que nós vamos fazer domingo, essa salvação definitiva do pecado, conquistada por Jesus na cruz e passada para nós de graça, é incomparável a qualquer outra bênção. Então, quando o Senhor, o salmista fala aqui que o Senhor é a sua salvação, salvação de perigos, de perigos, do leão, do urso, eu já falei, do gigante, outros perigos que Davi foi salvo. Nós temos diversas narrativas de Deus ser livre, e até a salvação da sua alma, a sua salvação. Isto, queridos, quando a Bíblia refere-se a essa salvação, quando se refere à força da minha alma, a minha fortaleza, o meu lugar seguro, nós estamos tomando um contexto de Davi, que nos encaminha para a vitória. Então você põe o seu problema na mão de Deus e dorme, porque enquanto você dorme, a Bíblia diz que Deus está trabalhando por você. Isso é fé prática, isso é confiança. E esse salmo fala muito a nós, ao nosso coração, sobre confiança, enquanto Davi louva a Deus. Quero mencionar que Davi, ele diz então no versículo 5, versículo 2, você pode olhar para a sua Bíblia aí, que quando os seus adversários, os seus inimigos, investiram contra ele, para que ele fosse destruído, seja na guerra, seja Absalão, seja Saul, é isso que ele está falando aí, comerem as minhas carnes, queria matá-lo, eles tropeçaram e caíram. Absalão foi morto, o gigante parente de Golias foi morto, e Saul foi morto. Davi não matou nenhum, ele matou Golias, porque afrontava Israel, afrontava o povo de Deus, mas os outros foram mortos, eles tropeçaram e caíram. Davi está falando exatamente da sua experiência, da sua fé. E também, queridos, esse salmo está dizendo que nós podemos dizer assim, se Deus está comigo, no versículo 2 e versículo 1, Davi pergunta: a quem eu vou temer? Quem é maior que Deus? Nós cantávamos
há 22 anos atrás, já tem muito tempo que não cantamos, quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Me treina para lutar, me mostra o caminho onde eu devo andar. Glórias ao nome de Jesus. Quem se lembra, faz assim. É muita gente. Muita gente já cantou isso. Então, nós precisamos fazer isso. Esse salmo quer que nós confiemos no Senhor. Fala da confiança aqui. O sentido aqui é confiar em Deus em qualquer circunstância. Olha, irmãos, o salmo está dizendo para nós, pela experiência de Davi, pela sua correlação na Bíblia, que nenhuma calamidade, nenhuma adversidade, nenhuma perseguição, nenhuma pobreza, nenhum julgamento de qualquer espécie, nenhuma pandemia, nenhum mal poderá vencer aquele a quem Deus for a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida, a sua fortaleza. Nós vamos tomar isso para nós. Nós precisamos erguer a cabeça. Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos nos apropriar da mensagem da confiança em Deus que está aqui proposta neste salmo. E, com isso, declarar como Davi faz aí no versículo 5. Olha para a sua Bíblia, você aí em casa, você que está presente aqui. Salmo 27, 5. Olha aqui por que Davi faz isso, por que ele louva, por que ele adora, por que ele anuncia estas coisas. O versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Há umas traduções que dizem assim, sobre uma rocha elevada, alta, que não é atingida, que não é possível de ser atingida pelo mal, pelo adversário. E Davi então vence pelo louvor, queridos. E ele vence pela oração. Só citar agora, versículo 4. Olha aí para a sua Bíblia. Uma coisa pedi ao Senhor, aí ele começando a orar. Por isso que ele venceu. E a buscarei. Pedir e buscar são coisas diferentes. Você pede e você busca quando você continua pedindo, quando você continua orando, quando você tem um tempo que você ora sempre. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Você acha que Davi estava pedindo para morar no templo? Não, irmãos. Eu falei aqui domingo, o templo tinha pátios descobertos. 2 grandes, um outro médio, chamado Pátio das Mulheres, várias portas, mas o templo mesmo era pequenininho. Era um cômodo, onde o sacerdote entrava a ele para oferecer sacrifício. Davi vai pedir para morar ali, sair do palácio? Não! Davi pedia ao Senhor e buscar do Senhor: Senhor, eu quero ficar na sua presença, eu quero ficar na luz. Eu quero que eu esteja na sua presença e que o Senhor esteja presente em mim, porque o que ele quer? Contemplar a formosura do Senhor, conhecê-lo, porque quanto mais ele conhecia Deus, mais ele adorava a Deus, mais ele amava a Deus, e é isso que ele está pedindo. Nós vamos vencer, queridos, nós seremos livres, nós não teremos medo, a nossa fé vai sempre vencer o medo e o temor, quando nós começarmos a orar, buscar ao Senhor, para estar na sua presença, para contemplar a sua formosura, para conhecer o Senhor e também aprender. Há uma tradução que diz inquirir. Falar: Senhor, o que é isso? Eu não sei se já teve essa experiência, mas eu já cheguei em textos que eu não conseguia entender. A melhor interpretação da Bíblia é a Bíblia. Isso é uma regra que a gente aprende em teologia. A primeira coisa que você procura entender a Bíblia é com a Bíblia. E eu tentava e não conseguia. Irmãos, eu tive experiências de orar a Deus, falei: Senhor, eu quero entender isso. E acontecer isso aqui, inquirir orando: Senhor, eu quero aprender na sua presença. E o Espírito Santo me revelar o que era. Então, é isso que Davi está pedindo. E finalmente, queridos, ele continua orando do versículo 7, que ele para de louvar e começa a orar: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, e vai orando, queridos, até o versículo 12.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Sabe, irmãos, eu falei aqui em março, depois foi até comentado pelo evangelista Emerson, numa das suas mensagens, que o meu sentimento é que na crise que começamos em março, as coisas iriam piorar. E elas estão piorando. Aqui no Salmo, Davi diz que os inimigos dele ficavam espreitando ele, tentando piorar a situação dele, tentando defamá-lo, torná-lo perseguido também por outros reinos, por outros reis. Então, meus amados, finalmente, para quem louva, para quem ora, para quem confia, fica as promessas do versículo 13 e 14. Olha só, no versículo 13, Davi agora já nos parece referir a sua vitória, porque ele disse assim, parecia sem dúvida que se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, eu pereceria. Sabe, irmãos, tem bênção para aqui tem cura, tem milagre, tem multiplicação dos seus bens, do seu dinheiro, tem porta para ser aberta. Tem bênção para o crente, tem vitória para o crente. Esse salmo está dizendo que tem bênçãos para aqui, para essa vida de aqui. E Davi afirma aí que ele até morreria. Paulo chega a dizer que se nós crêssemos em Jesus só para a salvação, se ele não estivesse conosco, se ele não fosse a nossa luz, se ele não fosse a força da nossa vida, nós éramos os mais miseráveis dos pecadores. Então, aqui tem uma promessa de bênçãos para aqui. Não tema o dia da manhã. Não tema. Durma. Você está na luz, a luz está em você. O Senhor é sua salvação, é a sua fortaleza. E aí fica para você, para guardar, para decorar o versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te, nada de preocupação, irmãos, nada de rugas, nada de temor, nada de desespero, nada de estresse. Anima-te, Ele fortalecerá o seu coração, fortalecerá o seu coração. Espera, Deus tem o tempo dele. Espera, confia, pois no Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Salmo 27 seja também uma expressão da nossa vitória, em nome de Jesus.